Olá a todos, meu nome é Tarcísio Pequeno. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast O Conhecimento do Mundo, que, como já dissemos na sessão anterior, trata-se de uma conversa sobre a ciência, sobre o que é a ciência. Estamos buscando o significado dessa palavra, de uma coisa que eu considero como uma grande aventura do espírito humano e, como nós veremos, uma grande aventura não só por onde ela alcançou e chegou, mas é uma aventura ao longo do tempo. Então, nós vamos com vocês, vou lhes convidar para a gente dar uma recuadazinha há 2.600 anos atrás, na cidade de Mileto, que na Grécia antiga, e no lugar onde hoje fica a Turquia, né? na parte continental da Grécia. Bom, lá nós dissemos que a grande notícia de um certo dia, né, numa certa tarde do ano, no século 6 a.C., eu não sei precisar o ano, porque a gente já perdeu esse jornal, né, mas no Diário de Mileto, né, saiu a manchete: hoje foi criada a ciência. Hoje, Tales, cidadão de Mileto, um proeminente cidadão de Mileto, que todos vocês conhecem, eu já ouvi falar, Tales hoje criou a ciência. Pois bem, bom, naturalmente isso tudo é brincadeira, não foi assim, nem tinha Diário de Mileto, nem se sabe, o Tales mesmo não sabia que tinha criado a ciência, né? Ninguém sabia, né, inicialmente. Na realidade, o que ele fez foi se dedicar a sua inteligência, a sua observação, os seus sentidos, a observar o mundo no afã, no projeto de conhecer o mundo. Então, o que Tales fez foi iniciar uma aventura do conhecimento do mundo. Bom, para o Tales, isso eu já lhes disse também, o primeiro problema que eles foram encarar é o que é que constitui o mundo? Era o problema chamado cosmológico. Eles eram monistas no seguinte sentido: o mundo tem uma miríade de coisas diferentes, uma variedade enorme de coisas, situações e acontecimentos diferentes, é um eterno movimento, mas, achavam eles, se a gente reparar bem, o mundo é feito de uma coisa só. Há uma substância só que constitui o mundo. Para Tales, essa substância era água. Ele disse: tudo é água, tudo é água. E isso que hoje é terra é uma condensação de água que se condensou a tal ponto que ficou sólida e emerge da água, né? E fica certas ilhas, certos pontos, certas fases, às vezes ilhas grandes que formam quase um continente. Essa ideia não era mais ou menos natural para Tales, porque a Grécia era mais ou menos isso. A Grécia eram as ilhas, né? A Grécia era feita de um conjunto de ilhas, saindo no mar, e para onde se olhava para todos os lados era o mar, né? Era o oceano. Então, Tales concebeu que tudo é água. E é interessante, bom, e a Terra? A Terra para eles não era redonda, né? Não era redonda, não tinha chegado ainda essa ideia da Terra esférica, muito menos, não tinha ninguém de cabeça para baixo, né, na Terra deles. A Terra era como eles viam, a Terra era aquilo que emergia das águas, cercado por água e sustentada por água. Era água até embaixo, era água até onde for. O universo, se era finito ou infinito, ainda não se tinha esclarecido, mas se fosse o que fosse, até onde fosse, era tudo água. Então a Terra era uma coisa que aflorava na água. E essa questão da sustentação da Terra, que por tempo já foi sustentada por um elefante, em cima de uma tartaruga, enfim, né, vai num regresso infinito e em algum lugar tem que ter um fundo. Permite esticar as pernas um pouco? Pois bem, para o Tales era isso, tudo era água, a Terra sustentava em água, flutuava no universo. E os outros elementos, eles tinham a ideia já dos povos vizinhos. Mileto tinha muita interconexão, muito intercâmbio com os países vizinhos, em particular com cidades como a Babilônia, com países como o Egito, etc., com os persas. Eles absorviam os fenícios, eles absorviam muito conhecimento, eles estavam a par do conhecimento que havia então.
Então eles tinham a ideia que havia 4 elementos, que havia a água, a terra, o fogo e o ar, né? E esses elementos tudo teriam vindo da água. A água, quando evapora, vira ar, né? A água, sob a ação do calor, vira ar, né? E a água pode mesmo vir a virar o que é praticamente o seu contrário, que seria o fogo. Mas tudo, no início, tudo era água. Bom, isso era o Tales. Uma coisa importante do Tales, que nós já comentamos, é que nessa teoria dele sobre a origem das coisas e sobre, na realidade, a constituição das coisas, nessa sua teoria, né, ele não faz menção de um Deus criador, de um Deus formador, ou mesmo de um Deus que determina um destino para a sua criação e para a criação. Na realidade, esses primeiros filósofos gregos, eles tendiam a acreditar que não havia uma intenção na criação, que a criação era fruto, né, de leis e dos movimentos naturais que aconteciam com os objetos do mundo, né? Além dessa ideia da sustentação da terra, Tales teve outras contribuições importantes. Há um registro de que ele teria predito um eclipse, predito um eclipse solar, né? Era difícil para Tales, pelo menos fazendo umas contas astronômicas, ele não tinha esse conhecimento, nem essa matemática, para prever o eclipse solar. Porém, por outro lado, os babilônios tinham muitos dados, de dezenas de anos, tinha muitos dados registrados, né? Talvez de quase 1000 anos, tinham muitos dados registrados, que os babilônios eram grandes astrônomos, e astrólogos também, grandes observadores do universo, então eles tinham muitos dados. E é possível que Tales, consultando os dados do Babilônia, eles descobriram certos ciclos, e, por exemplo, ciclos onde apareceu o eclipse. Ele tenha consultado e tenha feito como um programa de inteligência artificial de hoje, que não vai atrás da teoria da ciência nem da física, ele analisa maçaroca de dados. Então, Tales talvez tenha sido o ChatGPT daquele tempo, que deu uma olhada nos registros dos babilônios e viu que pelos ciclos haveria um eclipse a acontecer. A história é romanceada, diz que isso era uma batalha que os lídios estavam travando do rei Creso, que era considerado o homem mais rico do mundo, enfim, e que essa previsão do Tales, que foi comunicada aos exércitos dos lídios, ajudou-os a ganhar uma batalha, né? Porque o eclipse, o escurecimento do dia teria assustado as tropas adversárias, mas a gente não sabe com certeza exatamente, né, se foi de fato assim. Bom, a Tales substituiu não. Tales tinha um discípulo, possivelmente discípulo pelo tempo, né? Havia um milésio também chamado Anaximandro, que era mais jovem que Tales, uns 30 a 40 anos mais jovem que Tales, e que possivelmente foi discípulo de Tales. Muito possivelmente estavam na mesma cidade e que também se interessava por essas coisas. Então, Anaximandro é o segundo filósofo na história da filosofia. Inclusive, quando a gente pega um livro elementar de filosofia, e a filosofia que é ensinada nas escolas, né, é um pouco decepcionante, porque você abre o livro e diz assim, bom, primeiro a filosofia começou na Grécia, etc, 600 anos antes de Cristo. Primeiro teve Tales, que chegou e disse que tudo era feito de água. Pronto, a pessoa, água, legal. Mas depois veio Anaximandro e disse, não é feito de água, não. Tudo é feito do aiperon. Essa é uma ideia que a gente vai falar a respeito, porque não é assim, aiperon, que coisa é isso? Porque água a gente sabe o que é, mas aiperon a gente já não sabe. E depois de Anaximandro veio Anaximenes, aiperon, ou o ilimitado, o pessoal diz, né? O boundless, em inglês, ou enfim, o ilimitado. Foi Anaximandro. Depois Anaximandro teve um discípulo, Anaximenes, que disse, não, tudo é feito de ar. Bom, terminou o início da filosofia grega, agora vamos para o seguinte. Aí terminou. Essa história é uma história muito sem graça e muito boba, né? Todo mundo diz, esses gregos eram uns abestados, tinha que fazer, não? Quer dizer, vinha um cara dizer que tudo era água, vinha outro dizer que era um negócio do... Não
não é assim, né? E é uma pena muito grande. Anaximandro foi, alguns hoje, sobretudo mais recentemente, apareceram coisas de Anaximandro que não se conhecia, algum material ainda se conseguiu obter. Não ficou quase nada do que Anaximandro escreveu, exceto por uma frase que é uma citação que está em Aristóteles, e a citação está lá completa, então essa frase está lá, mas o Anaximandro escreveu um livro, Tales a gente talvez não tenha escrito, ou talvez se escreveu, não se conhece, mas Anaximandro é sabido que ele escreveu um livro chamado Ta Physica, em grego, que é da natureza. Physis é a palavra grega para natureza, e esses filósofos da Jônia eram chamados de os físicos, porque o projeto deles, o problema deles é no entendimento da natureza. Anaximandro escreveu um livro da natureza, um livro sobre a natureza, é um livro extremamente interessante, se diz, a gente tem literatura indireta, os comentaristas, tem alguns comentários sobre Tales, como de próprio Aristóteles, e tem algumas citações aqui e ali, mas não temos nada que tenha vindo, nada, nenhum papiro ficou, talvez foi destruído no incêndio da Biblioteca de Alexandria, nenhum papiro ficou com a letra de Anaximandro, né? Mas Anaximandro é muito sofisticado. Anaximandro já é realmente, e é dito hoje por vários autores, é chamado de o primeiro cientista. Foi realmente o primeiro cientista. Ele é muito sofisticado porque ele raciocinou o seguinte: olhe, se nós temos aqui os 4 elementos e essa variedade de coisas, o primeiro princípio, o constituinte original do mundo, do universo, da natureza, não pode ser um dos elementos. Não pode ser água ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso excluiria os seus opostos, tenderia a excluir os seus opostos. Esse princípio tinha que ser outra coisa. Eu vou pedir a liberdade aqui a vocês para ficar mais confortável, mas esse princípio pediu outra coisa. Ele disse, na realidade, antes de tudo, havia o Hypeiron, o arquê, falei essa palavra, o arquê era o princípio arcaico, o princípio de todas as coisas, para ele havia o Hypeiron. Ele disse, o Hypeiron era uma combinação íntima de todos os elementos, de todos os contrários. Era uma combinação tal, uma substância, onde todos os contrários se opunham e se anulavam, de tal forma que ficava o indefinido. Isso que foi traduzido por um ilimitado, é uma tradução possível para essa palavra, Hypeiron. Hypeiron vem de a, que é a negação, e peiron, que vem de peira. Peira era aquela argola que quem conheceu ainda umas carroças antigas, carro de boi, é um aro que você põe assim, numa roda de madeira, para limitar a roda. É a peira, para limitar a roda, né? Seria a parte externa do pneu. Aí ele dizia, é uma coisa sem peira, então é uma coisa que não tem limites. Daí o apeiron, né? do Anaximandro. Mas também deve ser entendido como o indistinguível, o amorfo, aquilo onde as coisas estão tão equilibradas e tão minuciosamente misturadas e imiscuídas nas proporções certas, que elas se anulam mutuamente e daquela substância, como se fosse um oceano, mas onde nada se releva. Então, ele não teria cor, não teria sons, não teria nada. Seria um nada, como hoje existe na mecânica quântica, seria um nada, né, cheio de coisas, mas as coisas se anulando mutuamente. Essa era a ideia, e essa ideia dele, desse princípio fundamental, é uma ideia fantástica, porque ele vai apelar, e é uma imaginação prodigiosa também, porque ele vai apelar para uma coisa que não existe. A água, o ar, essas coisas estão aí para o homem sentir, mas essa substância aí, né, o Hypeiron, não é uma coisa que exista, e talvez exista, talvez mais recentemente algumas pessoas estão encontrando, né, o Hypeiron do Anaximandro de umas formas insuspeitadas. Mas aí, segundo ele, havia o movimento, e por força do movimento, algumas coisas se desequilibraram, algumas coisas prevaleciam sobre outras. Aí é quando se dava a existência. Então, quando algo se existia,
e algo passava a existir, ela existia por força de uma quebra de equilíbrio, ou, para usar a palavra que ele usava, uma quebra da justiça. Essa palavra justiça, de quê? Em grego também justiça, mas é também harmonia, também equilíbrio, né? Também as coisas em partes iguais. Então, quando se rompia a justiça, é que a coisa existia. Essa ideia em si é uma ideia tão fecunda que eu me vejo de vez em quando pensando nela. É uma ideia que diz assim: existir é fruto de uma injustiça. E a frase dele que ficou, que Aristóteles cita, é uma frase que diz mais ou menos assim, eu vou citar aqui ao meu próprio modo e de cabeça. Ele diz: as coisas devem reparação umas às outras pela injustiça cometida. Tudo que existe é fruto de uma injustiça, que foi o rompimento daquele equilíbrio primordial. Na injustiça, e devem pagar-lhes no curso do tempo, até que se restaure novamente a justiça. Essa frase, né, inclusive, tem livros inteiros escritos sobre discussões sobre a interpretação dessa frase, que é um tanto enigmática, mas que a gente pode entender como esse equilíbrio que estava lá e que era o vazio cósmico, perene, cheio de coisas, é rompida para que as coisas existam, para que as coisas apareçam. Esse rompimento tem um custo e existir tem um preço. Essa reflexão é muito interessante. Existir é um preço, existir ela produz uma tensão. E quanto mais sofisticada for a forma de existência, maior a tensão desse existir. Por exemplo, os seres inanimados, eles têm uma certa tensão por existirem, as pedras e os seixos, a terra, etc. Os seres vivos, eles já significam uma injustiça maior. Os seres vivos conscientes e sencientes e pensadores, como os humanos, nós somos fruto de uma injustiça todavia maior. E existir, todos nós sabemos, custa. Existir custa, e a existência tem que ser mantida. Ela custa tanto que a existência de um ser como nós, né, ela tem que ser alimentada constantemente. E a gente tem que comer todo dia, e a gente tem que batalhar para... Enfim, nós temos que pagar um preço pela injustiça de existir, e nós devemos pagar um certo preço. Muitos filósofos escreveram sobre isso. Em particular, tem um filósofo que eu gosto muito, um filósofo romeno chamado Émile Cioran. O Cioran tem a tentação de existir. Quer dizer, a gente tem uma tentação para existir, para nascer e para continuar vivo, mesmo sabendo que tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar por existir. Essas ideias desenvolvidas dessa maneira não estavam lá em Anaximandro, mas a ideia original estava em Anaximandro, e essa ideia dele, né, de não ter um elemento, um dos elementos, por exemplo, um dos elementos que os gregos, né, supunham conhecer, o quente e o frio, quer dizer, o fogo e a água, né, o ar e o sólido, né, os quatro elementos que formavam pares de opostos. Esses elementos, né, o Hyperon, esses ou outros, todavia, que existissem, e sempre que apareciam opostos, eles se cancelavam na matéria original que constituiu o universo. Então, de uma certa forma, o universo teria nascido do nada, mas esse tipo do nada, e o universo, a criação e todas as coisas que existem, e nós, dentre essas coisas, somos fruto da injustiça, segundo Anaximandro.